Na Argentina, a Câmara aprovou o megaprojeto do presidente Javier Milei para tentar reformar a economia em crise no país. Entre as medidas que foram aprovadas estão uma declaração de emergência pública da economia e do setor energético, privatizações de empresas estatais e reforma da lei trabalhista. Mas quem vai detalhar tudo com a gente, e aparece aqui na tela do Brasil Meio-Dia, Luciana Tadeu, direto de Buenos Aires. Luciana, depois dessa votação por parte da Câmara, quais são os próximos passos para esse megaprojeto de Javier Milei? Boa tarde. Oi, Yuri. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. A expectativa é que essa lei seja levada para o Senado já no começo da semana que vem. A expectativa é que seja discutida na segunda-feira, porém ainda não há confirmação de data. Hoje o governo teve uma vitória parcial, né? Porque justamente o Senado é onde está mais complicada a aprovação dessa lei, porque o kirchnerismo tem quase metade dos senadores. Então, realmente, o governo pode encontrar obstáculos para a aprovação dessa lei, que avança em diferentes frentes, como você mencionou, declara emergência pública por 1 ano, dando poderes legislativos para o Milei governar nos setores administrativo, econômico, financeiro e energético. Essa lei declara parte das empresas públicas como sujeitas à privatização, entre elas está a estatal aérea Aerolíneas Argentinas. Também reforma a leis trabalhistas, por exemplo, elimina a multa para empregadores que não tenham seus trabalhadores regularizados, elimina duplas indenizações no caso de demissões, flexibiliza o tempo de licença para gestantes, por exemplo, são 45 dias prévios ao parto, agora a gestante, se quiser, pode trabalhar até 10 dias antes do parto e depois passar esses dias de licença para o final, tem mais 45 dias depois do parto, poderia somar os dias que acabou trabalhando antes do parto, diversas flexibilizações e que gera muita resistência em parte tanto da oposição kirchnerista como da esquerda, que já está anunciando aí algumas mobilizações, uma greve para a próxima segunda-feira. São realmente muitas reformas, porém foi um texto bastante enxuto em relação ao que foi enviado lá em fevereiro, quando o governo apresentou um projeto de mais de 600 artigos e ele foi aprovado de maneira geral, mas depois na votação artigo por artigo acabou vendo que reformas importantes que propunha não foram aceitas e que estava descaracterizando o que considerava ser o principal objetivo da lei e agora apresentou um projeto de mais de 200 artigos. E depois da votação, que ainda está acontecendo agora, porque foi aprovado o texto geral e agora a Câmara de Deputados está votando capítulo por capítulo dessa lei. Então, como mencionei, já foi aprovada a de administração pública, que autoriza, por exemplo, a dissolução de organismos públicos, a de reforma trabalhista, mas ainda há outros capítulos a serem votados e aprovados pelos deputados. Mas a expectativa é que já seja uma vitória para o governo, porque a maioria dos capítulos mais complicados, que era justamente essa questão das privatizações, a possibilidade de dissolver organismos públicos, já foram aprovadas pelos legisladores, Yuri. Luciana, eu ia fazer uma síntese aqui e te pedir ajuda nisso, porque a despeito, né, de mudanças no texto, que é natural, todo governo, quando propõe uma medida tão extensa e que provoca mudanças tão fortes aí no funcionamento do governo argentino, é natural que tinha as gorduras para serem queimadas. Mas é possível se dizer que é uma vitória importante de Javier Milei e já há alguma demonstração muito eloquente do próprio presidente de que ele ganhou essa batalha, ou ele está um pouco mais comedido esperando o cenário do Senado, que, como você disse, é mais difícil do ponto de vista político? Ainda comedido, Yuri, porque lá em fevereiro, quando ele tentou a aprovação do seu projeto de mais 60 artigos, uma das coisas que afirmam que atrapalhou o processo de aprovação foi justamente comentários nas redes sociais do presidente criticando legisladores e governadores enquanto estava sendo votado, que também havia um processo de articulação aí de integrantes do governo com a Câmara, e as declarações de Milei consideram aqui que atrapalharam bastante. Então, ele continua comedido, porém já
você sabe que o governo teve uma vitória muito importante, podendo avançar em diferentes setores, como essa questão de dissolver organismos públicos, poder privatizar algumas empresas estatais, também em questão de hidrocarbonetos, que essa deve estar sendo votada nesse momento, mas uma das propostas é que os hidrocarbonetos, petróleo e gás possam ser exportados livremente, já sem controles, e também que não seja o objetivo principal que a Argentina seja autoabastecida, a exportação de petróleo não tenha esse como o objetivo principal. Então são frentes em que o governo está tentando avançar e que com certeza vão ter dificuldades para ser aprovados no Senado. O Senado pode aprovar com algumas modificações e aí, nesse caso, voltaria para a Câmara de Deputados para ser aprovada novamente. Aí exigiria muito mais articulações, Yuri. Obrigado pelas informações. Luciana Tadeu, direto de Buenos Aires, ainda vai ter bastante trabalho porque essa votação segue no Congresso argentino, na Câmara dos Deputados argentinos.